Cordiais saudações, boa noite, assalamu alaikum, está a ver o jornal da RAC TV. Notícias para esta noite de quarta-feira. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 82 novos casos positivos da Covid-19, elevando o total para 3.590, portanto, 3.590 pessoas aqui confirmadas como portadoras do vírus, sendo 3.332 de transmissão local. Os novos casos positivos diagnosticados quarta-feira resultaram da testagem de 1.408 amostras de pessoas, das quais 1.300 já revelaram negativos para a Covid-19. Dos casos positivos registrados nas últimas 24 horas, um é da província de Nampula, um de Tete, 15 de Sofala, um de Gaza, 3 da província de Maputo e 61 da cidade de Maputo. O número de pessoas recuperadas sobe para 1.927, com o registro de mais 118 pessoas totalmente livres do vírus. Enquanto isso, prevalecem no país os 21 óbitos devido à Covid-19. Outras incidências para este jornal de noite. Líder de uma quadrilha que se dedicava a assaltos em residência foi alvejado mortalmente por agentes da Polícia da República de Moçambique em Nampula. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira na unidade comunal Meringuabi, no bairro de Namtecaliwa. Moradores do quarteirão 9 da unidade comunal Marianguabi, bairro de Namtecaliwa, arredores da cidade de Nampula, acordaram agitados na sequência deste corpo sem vida, encontrado nesta zona, vítima de baleamento. A vítima era conhecida como comandante de uma quadrilha que criava desordem nesta unidade residencial. Foi na madrugada desta terça-feira quando um grupo de polícias escalou na residência do malfeitor, que, portanto, teria tentado empreender uma fuga no sentido de escapulir-se das mãos da corporação e terminou em tragédia. Apenas lhe vi à tarde, à noite, a conversar na nossa zona, não sabia o que ele estava a fazer. 2 vezes, nas costas e na cabeça. Então, daquele lugar onde ele caiu, ali veio a correr, daí não aguentou, caiu e daí... É apenas isso que eu... Moralmente e normalmente, quando a sociedade africana depara-se com esse tipo de cenário, tem reinado uma sensibilidade forte no seio das populações, sobretudo no continente africano. O que verificamos nesta unidade comunal foi o baleamento um jovem de 38 anos de idade. No lugar da população estar triste com o cenário, é um alívio, assim consideram os moradores, devido às ações macabras que eram protagonizadas por este indivíduo. Ele era daqui na zona. O serviço dele era de roubar só. Ele que era o trabalho dele. Estão, sim. Estão. Sim. Confirma-se mesmo que ele era um ladrão do bairro? Confirma-se bem mesmo. Sim. É um miúdo da zona, mas tinha uma conduta assim, muito estranha. Assim, ele tinha uma conduta muito estranha. Até o próprio secretário chegou a afirmar isso perante a rádio RAC. Sim, senhora, é de satisfação. Assim como está o público, né? Para ninguém estar triste, todo mundo está a aplaudir por ter sido isso aqui, porque é uma pessoa que trata muitos assuntos no bairro. Sim. Diz o velho ditado, por trás de um grande homem existe sempre uma mulher. Assim, encontramos esta jovem de forma inconsolável, por sinal, a esposa do malogrado, que contou-nos em primeira mão como tudo aconteceu. Eu só ouvi alguns gritos. Eu percebi depois de alguns policiais pisarem porta e entrarem dentro. Eu não contei aos polícias, porque quando eu estava dentro, à altura que eu saí para fora, encontrei quando eles já foram embora. Os polícias não estavam a dizer nada, apenas diziam que queriam falar com ele. Nós estávamos dentro a dormir, mas depois de chegarem esses agentes da polícia, romperam a porta.
Quando meu marido se apercebeu da presença policial, passou por cima da casa e depois só ouvimos tiroteios. E é daqui que encontramos ele sem vida. Barbosa Juma, Alberto Júnior, Hack TV. O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula apresentou esta quarta-feira uma quadrilha composta por 5 indivíduos que se dedicavam à prática de crimes de burla por defraudação, tanto através da falsificação de documentos e cadastramento de funcionários fantasmas no sistema de administração financeira do Estado. Trata-se de funcionários do setor da educação e colaboradores de uma agência de banco comercial de investimentos. Segundo a porta-voz do Cernic, os indivíduos dedicavam-se ao recrutamento de funcionários fantasmas que, por meio de documentos falsos, eram cadastrados no sistema da administração financeira do Estado, onde passavam a beneficiar do ordenado de forma ilícita, que depois eram repartidos pelo grupo. O caso foi desconectado no dia 14 do corrente mês. Até então, nas investigações feitas, pode-se apurar que lesou num valor de 18 milhões de meticais. Os indiciados forjavam documentos que lhes permitiam beneficiar de financiamentos bancários, onde mais tarde apresentavam certidões de óbito falsos que levavam ao encerramento das suas contas bancárias. E depois da abertura das contas, bem como o cadastramento, os salários iam caindo nas diversas contas e os mesmos iam pedindo empréstimos ao banco. No momento do retorno, em alguns casos eles faziam pedido de reforço do crédito que o banco fornecia, e quando eles se achassem que já não estavam em condições de poder fazer o pagamento, que é o retorno ao banco, apresentavam certidões de óbito para poder fugir aquilo que é a sua responsabilização do retorno. Os indiciados negam seu envolvimento no crime e afirmam que foram coagidos por pessoas bem posicionadas no setor da educação que tiravam proveito dos valores resultantes dos salários e dos financiamentos bancários. Reconheço ter feito, mas não pelo número que está a se referir, mas também sob orientação de um senhor Bernardo Mar, que tinha suas alianças com o senhor Roberto Benedito Robati, e que só me lembro uma vez ter me dito que quase tudo preparado, que eu devia ir a Ribau e ter com o senhor Bolacha para fazer o cadastro, visto que esse Robati já era funcionário usuário de sistema. Então, só que nessa linha, a única pessoa que eu conhecia era o senhor Bernardo. E o Bernardo que era conhecido do senhor Robert. E quando ele falou com esse Bernardo, e o Bernardo que fala comigo, que havia uma oportunidade de talvez podia ter alguma sopa como... Então, quando se diz de contas falsas, eu discordo, porque se o cliente tem toda a documentação exigida pelo banco para a abertura da conta, deixa de ser conta falsa. A respeito desse caso, até que eu fiquei surpreso logo no primeiro dia, nesse processo do gabinete de anticorrupção, quando fui preso com os meus colegas. E durante as investigações fez com que nós fôssemos soltos por termo de identidade de residência. Assim como os meus colegas também estão gozando a liberdade. O Serviço Nacional de Investigação Criminal referiu que diligências estão em curso, visando apurar as circunstâncias do crime e a forma usada pelos indiciados para a obtenção de documentos forjados em diversas instituições do Estado. Portanto, criminalidade tanto em Nampula, sei que é. Moradores da unidade comunal de Mutumote, no bairro de Namtecaliua, denunciam a vandalização das pontes aéreas que foram montados para facilitar a mobilidade de pessoas nas regiões atravessadas pela linha férrea na cidade de Nampula. Há tempos atrás, atravessar a linha férrea em alguns pontos da cidade de Nampula constituía um perigo de vida para as pessoas, principalmente quando estivesse em movimento um comboio, facto que obrigava a permanência por largo tempo. E para minimizar esta situação, foram colocadas nas zonas atravessadas pela linha férrea estruturas metálicas no formato de pontes aéreas para permitir a circulação normal das pessoas. Porém, algumas pessoas mal intencionadas têm protagonizado atos de vandalização das referidas infraestruturas, o que deixa os moradores da unidade comunal de Mutumote bastante preocupados. Somos nós mesmos, municípios, que estamos a danificar a nossa ponte. Está a ver? Somos mesmo nós, o município, que estamos a estragar a nossa ponte. Por exemplo, essa mura aqui. A CFM já fez um muro aqui para a gente poder subir a ponte, né?
mas nós estragamos a nossa própria ponte, enchemos os lixos. Não é possível a polícia, aliás, o Conselho Municipal, vir tirar esses lixos, vai passar aonde? Somos nós que estamos a sujar aqui. E essa ponte somos nós, mesmo nós, municípios, que estamos a estragar a própria nossa ponte. Mas aqui não existe um guarda que está a controlar? Não existe, isso é que pronto, nós não concentramos nele. Não se considera, porque mesmo eles, não é possível o quarta pecar estar todo momento estar a champoquear, não sei o quê. Não adianta. Nós mesmos, as nossas consciência, vimos que, mas aqui arranjaram para nós mesmos, mas nós mesmos conseguimos vir nos danificar. Bem, eu penso que é falta de sensibilidade, né? Porque essa infraestrutura é para todos nós. Então, se as pessoas começam a vandalizar assim, muito mais costumam ser crianças, pessoas sem noção, apanha pendurado aí. E além disso, até nem passam aí, acabam vandalizados já o arame. Sim. Estão a estragar, estamos a ver a estragar, porque não sei que não tem caminho, não tem sítio para passar. Estão a estragar de qualquer maneira. Estou a apelar para não estragarmos coisas a rete, senão o comboio vai atropelar. Os nossos entrevistados defendem a criação de equipas de trabalho para garantir a fiscalização da infraestrutura, de modo a evitar a sua vandalização. As pessoas, cada vez mais que você diz isso, para o bem deles, dizem, pá, eu votei. Então, a essas pessoas que são votadas, são as pessoas que são responsáveis a educar como é que devem viver. Porque eu não acredito. Aqui temos secretários, temos chefes de unidade, temos muitos. Mas o que é que vai acontecer? Quando esses chefes da unidade, quarteirão, vão reportar uma ação de que aconteceu isto, os superiores lá não estão em conta de recado. Ao contrário, quem pode fazer isso é um superior de uma escalão política, não sei o que é que vai acontecer, não acontece nada. Então o que é que vai dizer o chefe da unidade? Não diz nada. Existir mais pelo menos 3 quartas, estão a guarnecer. Proibir pessoas de ter lixo, proibir pessoas danificar este tipo de rede, proibir pessoas estar a assaltar. Sim, aconselhar para estarmos sempre a subir nesta ponte. Sim, esses que fizeram essa ponte aqui não são malucos. A outra preocupação prende-se com o facto de grande parte dos moradores daquela região da cidade de Nampula usarem a linha férrea para o depósito de lixo, ignorando os contentores colocados para deposição pelas autoridades municipais. Nas últimas 2 semanas, cerca de 30 pessoas deram entrada no banco de socorros do Hospital Central de Nampula, vítimas de mordedura canina. Destes casos, 3 foram confirmados, portanto, em estado infectado, sei que é pelo vírus que provoca raiva, o que deixa as autoridades de saúde bastante preocupados. A responsável do banco de socorros daquela unidade sanitária explicou que o fenômeno tem vindo a crescer na cidade de Nampula, devido, sobretudo, à falta de controle por parte dos proprietários dos animais, que fazem com que circulem pelas ruas, pondo em perigo a vida dos cidadãos. Casos de pacientes que deram entrada por motivo de mordedura canina e mordedura por cobra. Eram 30 casos de mordedura. Geralmente essas mordeduras acontecem nos bairros. Nós recebemos pacientes com história de mordedura 1, 2 dias. Alguns são vacinados, alguns cães são vacinados e outros não. E quando é assim, o paciente deve dirigir-se à agricultura e lá é dado uma guia para que venha ao hospital tomar a vacina antirrábica. A vacina antirrábica, nós administramos a imunoglobulina antirrábica. E essa imunoglobulina é administrada nos serviços de saúde, na antiga direção do Distrital de Saúde. A raiva constitui um problema de saúde pública, pelo que se recomenda a vacinação dos animais para evitar a propagação da doença. A população, para as pessoas que têm cães em suas casas, para que levem os cães a tomarem a sua vacina, de modo que a gente previna esses casos de mordedura, porque uma vez que o cão está vacinado, o risco é menor para essa pessoa que for mordida. Então, isso também poupa os nossos esforços, em termos de disponibilidade de vacina, poupa os nossos recursos. Então, o melhor é vacinar os cães para que prevenimos-nos da raiva. As autoridades de saúde exortam os proprietários dos cães para serem mais vigilantes, de modo a evitar que os mesmos continuem a circular na via pública sem qualquer tipo de controle.
Enquanto isso, dizer que 20 mulheres que se dedicam à prática de pequenos negócios em Nampula estão a ser capacitadas em matérias relacionadas com técnicas de liderança para o desenvolvimento de habilidades que permitem a rentabilidade das suas atividades. Integrada na iniciativa Spotlight, a capacitação tem em vista a promoção do empreendedorismo e a criação de oportunidades de mercado. Durante 2 dias, as mulheres empreendedoras vão ter a possibilidade de adquirir conhecimentos sobre oportunidades de negócios para a geração de renda familiar, a criação de frangos para a comercialização, a identificação de fornecedores e potenciais compradores dos seus produtos, bem como a sustentabilidade econômica das suas atividades. Que as mulheres troquem as experiências naquilo que são as suas atividades de geração de renda e quais as potencialidades, as capacidades que elas têm de ultrapassarem principalmente a situação em que tem passado da violência baseada no gênero, que é a razão e a motivação que lhes levou a abraçar esta atividade de geração de renda, de empreendedorismo, justamente para responder às questões de violência baseada no gênero, a situação pelo qual passa dentro das suas famílias com os seus maridos. Então, vendo que estão numa dependência financeira, e decidiram abraçar esta iniciativa, esta atividade de geração de renda. Então, aqui é um momento propício, espaço próprio, que a Agenda Link se criou para que troque as experiências de modo a ultrapassar esta situação de violência baseada no gênero. Pretende-se com a iniciativa dotar as participantes de ferramentas que possam garantir o seu empoderamento econômico através do desenvolvimento de atividades de geração de renda familiar. Está-me a trazer uma vantagem boa, porque vim aprender, trocar experiência e tirar as minhas experiências, também informar a eles, e estou saindo até a ganhar, porque nós somos empreendedoras, já fizemos muito trabalho e não sabemos qual é o seu desenvolvimento, qual é a importância do negócio. Agora estou a aprender que afinal nós temos que fazer um negócio e ter fins lucrativos. Quando não há fins lucrativos, o negócio não está a andar bem. Então temos que procurar maneiras, como conseguir, como estudar com as outras colegas, perguntando, trocando experiência, para isso não vai. Então arranjamos um outro negócio que nos dá rendimento. As mulheres que não tiveram possibilidade de estar aqui, estou a aconselhar para fazerem negócio, não sentarem em casa à espera do marido. Porque o marido pode vir a trabalhar, mas pode vir a adoecer, enquanto tem crianças, vamos sofrer. Então, estou a aconselhar para continuarem a fazer negócio. As que não fazem, iniciarem a fazer negócio. Se não tem dinheiro, pede aconselhamento com outras mulheres, ou pede emprestado um dinheiro para mais tarde devolver. A iniciativa Spotlight está a ser desenvolvida pela Organização das Nações Unidas para a Mulher e está alicerçada na Carta que consagra a igualdade entre homens e mulheres no desenvolvimento de atividades que garantem a geração de rendas. Iniciativa Spotlight na cidade de Nampula. O Hospital Central de Nampula recebeu esta quarta-feira mais de 2.500 máscaras de proteção facial e quantidades não especificadas de sabão no âmbito do reforço das medidas de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus. O material foi disponibilizado por uma empresa de assistência em comunicação e enquadra-se nas ações de responsabilidade social. A entrega do referido material foi testemunhada por profissionais de saúde e tem em vista contribuir nas ações de prevenção da Covid-19, numa altura em que foi anunciada a retoma das consultas externas naquela unidade sanitária de referência ao nível da província de Nampula. De acordo com o diretor do hospital, a oferta daquele material representa uma mais-valia para os profissionais de saúde que necessitam de cuidados acrescidos no exercício das suas atividades, de modo a evitar que a unidade sanitária se transforme num veículo de contaminação do coronavírus. E para nós isso é uma grande valia para nós, porque sabemos que os profissionais de saúde estão na linha de frente naquilo que é o combate em relação à pandemia do Covid-19, sendo que dentro do hospital eles utilizam aquilo que é a máscara recomendada, que é o N95 e a máscara cirúrgica em outras ocasiões. Então, mas muitas das vezes esses profissionais de saúde temos que saber que eles convivem na comunidade.
Então, ao saírem do hospital, evidentemente que não vão levar a máscara N95, será necessário utilizar outro tipo de máscara que se utiliza a nível da comunidade para fazer face àquilo que é a pandemia do Covid-19. Razão pela qual nós aceitamos essa oferta e dizemos que vamos utilizar com muito carinho, porque isso vai permitir que os profissionais de saúde se sintam de facto protegidos, tanto a nível da comunidade, assim como quando chegam dentro da unidade sanitária para desenvolver as suas atividades. O gesto inserido nas ações de responsabilidade social visa sobretudo garantir a proteção dos profissionais de saúde que, devido à natureza do seu trabalho, ficam constantemente expostos e vulneráveis a contaminações pela pandemia do novo coronavírus. Temos aqui colocados à disposição acima de 2.500 máscaras para os colegas profissionais de saúde que estão a operar aqui no Hospital Central de Nampula, porque entendemos que, estando no Hospital Central de Nampula, são profissionais, mas quando inseridos na comunidade, eles passam a ser cidadãos comuns, daí que precisam de máscara de proteção de fabrico caseiro. Nós achamos que vai ser uma mais-valia para todo o profissional de saúde no Hospital Central de Nampula, lembrando que Nampula tem a característica de ter transmissão comunitária. A direção do Hospital Central de Nampula manifestou sua disponibilidade para receber qualquer tipo de apoio que visa ajudar na prevenção da pandemia do novo coronavírus, que continua a infectar cada vez mais pessoas no país. Está tudo visto no Jornal da Noite da RAC TV. A duração de uma noite feliz de quarta-feira na companhia deste canal. Boa noite, assalamu alaikum. Até sempre.